Como nós estamos falando aqui com o foco, com o objetivo dos alunos do Fund 2 e médio, e olha que Fund 2 eu começaria a partir do 7º ano, 8º. Acho que 6º ano nem teria uma maturidade de seguir esse caminho, teria que adaptar, tá? Então, você vai precisar conhecer o perfil do seu aluno. Gente, não tem como eu colocar dentro de uma caixinha, né? Não tem como. Isso seria o maior pecado, né? A maior negligência, não tem como. Então, se você acredita que dá para aplicar, por exemplo, para um 6º ano, tá tudo certo, né? Vai lá, tenta e analisa os resultados, né? Então, feito aquele mapeamento da turma, do perfil da turma, pensou em cada estratégia de como vai lidar com aqueles alunos da melhor forma possível, com aquela sala de aula da melhor forma possível, ok, agora chegou a hora da gente traçar o plano de desenvolvimento individual desses alunos. Por quê? Tem alunos que vão demonstrar apatia, desinteresse ou agressividade, por exemplo, porque ele não consegue acompanhar conteúdo. Então, se ele não consegue acompanhar o conteúdo, se ele tem uma defasagem anterior, talvez ele vai demonstrar essa dificuldade através de um comportamento mais agressivo. Ou talvez por um comportamento apático. Que lá no inconsciente dele tá assim, eu não consigo aprender mesmo, então não vou nem tentar. Então bate aquela tristeza, bate aquela apatia, uma baixa autoestima que toma conta daquele aluno e eu vou precisar encontrar estratégias e meio para ajudá-lo a superar isso, tá? Por isso que nós vamos construir o plano de desenvolvimento individual. Então aqui a gente vai definir. Você tem aqui na descrição desse vídeo os 2 PDFs que eu estou trabalhando com essa aula, tá? Então, você tem o tema. Então, por exemplo, se você vai trabalhar e você já detectou que precisa trabalhar com a produção de texto. Então, você vai colocar. Qual é o tema? Produção de texto. Se você já detectou que você precisa trabalhar com as competências socioemocionais, que aqui é muito mais uma questão emocional do que acadêmica, né? Do que do intelecto, do que de todo o processo de aprendizagem. Sendo que uma coisa está diretamente ligada à outra, a gente sabe disso. Resolvendo ali questões emocionais, a gente sabe que a parte do aprendizado, né? Todo o processo de aprendizagem também flui de uma forma muito melhor, a gente sabe disso também, tá? E vice-versa, né? E vice-versa. Bom, então você vai definir o tema. Depois, a partir do tema que você definiu, tem uma outra pergunta. O que? Ou seja, o que eu vou fazer, né? O que nós precisamos fazer para desenvolver esse tema? Eu esqueci de mencionar. Esse plano é muito importante ser construído junto com os alunos, tá? É muito importante construir junto com o seu aluno, para que ele mesmo perceba a própria evolução, o próprio desempenho, os alcances das metas e possa celebrar junto com você as conquistas, as mudanças e todo o aprendizado, tá? Isso é muito legal. Se não der para fazer junto com o aluno, tudo bem, ok. É também um documento fundamental para a gente mostrar em reunião de pais. Ajuda muito, porque ali fica claro para as famílias quais têm sido as nossas ações mediante aquele aluno de uma forma específica, tá? Individual. Bom, então, tema, sei lá, produção de texto. O que nós vamos fazer para treinar e desenvolver e melhorar a produção de texto? Coloca tudo aqui. O que pode ser feito? Como? Então, de que maneira pode ser feito isso, tá? Para quê? Então, precisa de uma razão, né? Hoje, a nossa juventude cada vez mais tem sido questionadora. Então, nós precisamos dar motivos. Então, mas para quê? Para que eu preciso desenvolver corretamente a minha fala
se hoje eu escrevo abreviado, tem o ChatGPT, sei lá, enfim, tem essas tecnologias aí que me dá texto pronto. Para quê, professor? Ah, eu não preciso. Então, a gente precisa ter argumentos claros. Para quê? Quando nós vamos iniciar e praticar, ou seja, qual é a rotina de estudos? A avaliação, como nós faremos esse processo de avaliação, de saber que nós estamos alcançando os nossos objetivos. E por último, definir os próximos passos. Então, a gente saber o como, para quê, o quando, que é ter uma rotina, e inclusive esse quando definir também as pausas, né? Então, por exemplo, no final de cada bimestre você terá uma avaliação específica desse tema aqui que está sendo trabalhado ou não? Ou será no final de cada mês, no final de cada quinzena, de cada semestre? Semestre eu já acho muito longo, né? Bimestre às vezes eu já acho muito longo. Depende muito da quantidade de alunos, depende de como você vai estruturar isso. Mas o fato é que tem um passo a passo aqui muito, muito, muito importante, e é um documento super flexível que você precisa atualizar com recorrência, junto com seus alunos, com a gestão da escola, com as famílias, e vai te trazer muita clareza do caminho percorrido. E é muito legal ajudar os nossos alunos a perceber onde você estava e olha onde você chegou, né? Ou seja, muitas vezes nem a gente tem essa clareza de saber o caminho que a gente percorreu, os objetivos que a gente alcançou, celebrar esses objetivos. Às vezes a gente se esquece disso, a vida é tão corrida que a gente esquece. Ajudar os nossos alunos a perceber isso também é muito bom. É o famoso reforço positivo, né? Então a gente cobra deles, mas quando eles atingem ali as metas, os objetivos, a gente não fala nada. Puxa, um elogio faz bem, né? De vez em quando. Então isso é muito importante, tá? Que mais que eu queria falar para vocês sobre isso? Bom, e por último, se você tiver uma sala de aula muito cheia, com muitos alunos, você pode focar naquelas situações mais difíceis, que precisa de mais urgência, que precisa a sua dedicação com mais urgência. Tá? Então, de repente, esse pode ser um critério, pelo menos, para você começar. Tá? Então, essas são as minhas dicas. Espero que tenha ajudado, que tenha sido muito proveitoso para ti. E até a próxima aula. Um forte abraço.